apresentam as suas pesquisas, o andamento, os desafios das pesquisas, os resultados que, fizeram aí, que caminharam durante esse ano, 2022 para 2023. Então espera aí só um minutinho, que eu acho que É. o estúdio está... Não estou vendo. É. Vai recomeçar? Espera aí, então diga Eu vi quando que pode recomeçar, por não favor. começou aqui no YouTube. Tá, quando puder recomeçar, avisa, estúdio, por favor. Agora sim, ok. Então vamos lá. 3, 2, 1. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao terceiro dia da nossa quarta semana de iniciação científica, extensão e pesquisa da Faculdade Unileia. Momento onde professores, professoras, alunos e alunas apresentam as suas pesquisas, os desafios que foram enfrentados, os resultados, as suas metodologias, a sua bibliografia, enfim, toda a sua experiência na pesquisa durante os anos 2022 e 2023. Meu nome é Luciana Lamblé, eu sou professora das licenciaturas, especialmente do curso de História. Vou fazer rapidamente aqui minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 41 anos, cabelos encaracolados na altura do ombro, visto uma camisa social de botões estampadas. Atrás de mim está um fundo desfocado, né, que são 3 quadros, numa parede com 3 quadros, mas a parede está desfocada. Tenho piercing no nariz e nas orelhas, possuo tatuagem também. É isso, acho que me autodescrevi. Hoje, agora, às 15 horas, né, nós vamos ouvir o Wellington Adriel de Moraes, aluno do 5º período de licenciatura em História, com o trabalho intitulado Pequenos Comércios na Periferia de Leme, São Paulo, uma abordagem histórica e socioeconômica. Lembrando que, quando faltarem 20 minutos para o término da fala do Wellington, nós vamos disponibilizar o link para o formulário. O formulário ele vai possibilitar vocês o certificado de participação do evento. Vocês vão receber um certificado único até 15 dias úteis após o término do nosso evento, que será sexta-feira, tá bom? Então, pessoal, eu vou fechar minha câmera, vou fechar meu áudio, mas eu estou por aqui, vou acompanhando o chat, caso tenha alguma pergunta. E agora eu passo a palavra para o Wellington. Muito obrigada, Wellington, pela sua presença. Sucesso na apresentação. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Que isso, eu que agradeço o espaço. Ok, está me ouvindo? Perfeito, Wellington. Maravilha. Bom, eu sou o Wellington, sou estudante do 5º período de licenciatura em História na Unileia e vou fazer minha audiodescrição rapidamente, né? Eu sou um homem afro-indígena, então eu tenho a pele num tom marrom escuro, eu tenho o cabelo encaracolado na altura da sobrancelha, eu tenho uma tatuagem no pescoço, eu tenho bigode e cavanhaque. Estou utilizando uma camiseta preta e o meu fundo é branco e está desfocado, tá? Feito isso, eu vou dar início aqui, então, a essa abordagem. Já vou compartilhar com vocês. Ok, estou acompanhando aqui no YouTube para ver se está certinho também.
Vou esperar atualizar aqui, eu já inicio. Ok. Então, como a professora Luciana já disse, né, o meu tema são os pequenos comércios aqui na periferia da minha cidade. Eu vou iniciar aqui com essa pesquisa de campo que eu fiz, né, e a minha pergunta geradora. Bom, minha pergunta geradora é: por que o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco, né? Essa é uma frase do Grupo Racionais, do Ed Rock, de 2002, da música Vida é Desafio. Só para deixar, né, mais formal, o que é a quebrada? A quebrada é um termo popular para periferia, né? Um termo utilizado dentro das periferias para se dirigir a ela mesma. E um boteco seria essa alusão a um pequeno comércio, né? Então, eu procurei encontrar e compreender quais fatores históricos e socioeconômicos que contribuem para o alto índice de pequenos comércios na periferia da minha cidade, né? De onde vem esse sonho, essa vontade? Então, já para validar, né, para saber se eu estava indo no caminho certo, eu fui pesquisar aqui em 2 bairros de classe social distinta. Então, nós temos uma imagem onde é um gráfico com 2 barras da cor preta. Do lado esquerdo, nós temos a quantidade de comércios no Jardim Empírio, que é a periferia onde eu resido. E do lado direito, nós temos a barra do bairro Cidade Jardim, que é um bairro mais abastado financeiramente, né? Fica mais próximo ao centro, enfim, tem outro perfil social. Bom, eu pude notar que no meu bairro nós temos 44 microcomércios, né? São os MEI. E na Cidade Jardim, que é um bairro de classe média, tem apenas 4. Isso em uma população aproximada de ambos de 4.000. Ou seja, a diferença de porcentagem é de 90%, né? Isso é uma diferença muito alta, sim. Então, eu pesquisei isso primeiro para ter certeza de que essa questão do sonho de ter um comércio é da periferia realmente. Bom, validando isso, primeiramente, eu fui procurar descobrir os motivos que levaram a isso. O conceito de periferia, né? Aqui eu utilizei o mapa da minha cidade, tá? Porque, né, eu já tenho a aptidão aqui. Qual que é o conceito da periferia? O que eu quero dizer com periferia? São áreas geográficas localizadas em regiões aos arredores ou na margens dos centros urbanos, né, ou do centro econômico da cidade. E também, além da questão geográfica, a periferia ela é marcada por condições socioeconômicas desfavoráveis, uma infraestrutura limitada e rústica, e em alguns casos, né, que não é o caso daqui, mas que acontece em muitas favelas, que é a falta de serviços básicos. Então, esse mapa, né, nós temos a cidade de Leme, em São Paulo, vista de cima. Tem um círculo azul à esquerda, que é onde fica o centro, e os condomínios, e a cidade de Jardim, né, que é o bairro de classe média que eu disse. E o que temos nesse círculo azul? Ali está o Teatro Municipal, a Biblioteca Municipal, o Lago Municipal, Parque de Exposição, faculdade, terminal rodoviário, condomínios de alto custo, casas e terrenos maiores, né, e bem acabados. E aí vocês vão ver esses pontos vermelhos, que são os arredores, né, e é a periferia da minha cidade. Né? Eu estou aqui no Jardim Empírio, que é um desses pontos, que é onde está localizado a população de baixa renda, né? As casas também são mais você não vê casas muito grandes, né? Geralmente as casas são menores. Bom, dito isso, entendendo o que é a periferia, né? Esse afastamento social e geográfico, eu vou passar para o próximo slide. Bom, que local que vai ser esse estudo, né?
onde eu estou direcionando o meu estudo. Primeiro, o Brasil, entender um pouco o contexto, e a periferia de Leme, Jardim Empírio, que é onde eu moro, né? Uma curiosidade, pessoal, que o que me levou a pesquisar e escrever sobre isso foi que eu já fui comerciante há 8 anos aqui, né? Embora eu seja novo. E essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Onde está escrito Araújo Bebidas, que é o comércio assim que muito tem por aqui, né? Bebidas, vestuário, alimentos. Esse Araújo Bebidas, ele já foi meu bar, tá? Por 7 anos. E depois que eu saí dele, comecei a estudar, eu quis entender o porquê também eu estava inserido nisso, né? Porque eu me sentia preso ali. Enfim, só para vocês entenderem, eu não estou utilizando aqui comércios como mercados grandes, né? Porque para ser uma microempresa, ela pode, no máximo, faturar R$ 81 mil anual. Então, são realmente pequenos negócios, tá? Bom, dito isso, onde que eu dediquei minha pesquisa? Né? Pesquisa bibliográfica, eu fiz um estudo sobre as periferias do Brasil, sobre o quadro de comerciantes de MEI no Brasil e o histórico de periferias aqui em Leme, né? Que é onde eu moro. Isso foi a pesquisa bibliográfica, que eu fui pesquisar dados que já estavam disponíveis. Já a pesquisa de campo, a quantitativa, no meu bairro, né? Eu pesquisei o número de comércios e bairros em classes distintas, que foi aquele que eu mostrei inicialmente, e depois eu pesquisei o perfil dos comerciantes do bairro, né? Conversei com eles e tirei alguns dados para usar na minha pesquisa. Bom, vou passar bem rápido por aqui, tá? Para não me estender. Mas surgimento das favelas e periferias no Brasil, né? Elas surgiram pós a abolição, né? Pós a promulgação da Lei Áurea, onde cerca de 700 mil escravizados negros e indígenas foram libertos. Entretanto, eles não tinham para onde ir. Então, eles começaram a migrar para áreas urbanas ou áreas rurais, né? Onde tivessem alguma familiaridade. Mas esse lance da área mais rural e para florestas eram mais os indígenas. Os negros mesmos, eles iam para a região urbana, né? Assentamentos informais, perdão, e segregação social. E, bom, e depois quando aumentou, né, esse fluxo de ex-escravizados para favelas e para esses lugares mais distantes, periféricos, foi com o êxodo rural e a industrialização pós a crise de 1929, né? Quando o café já não dá mais certo, ele entra em decadência, e aí eles precisavam tomar uma atitude para que tivesse outras rendas, né? Então, os ex-escravizados, eles também vão atrás dessa mão de obra, né, da industrialização, da indústria. Eu trouxe essa imagem por quê? Porque não tem favela onde eu moro. Entretanto, nós temos aqui periferias, né, em um perfil diferente. Lembra que eu disse sobre as construções rústicas e tal? Então, aqui está. Ó. São casas que não tem pintura, né? É só a alvenaria. Você vê muito improviso aqui, ó, portão de madeira, escreve com tinta mesmo do jeito que dá. Também aqui essa casa, né, tem uma carroça que é normal do interior, e essa pessoa ela usa para transportar materiais recicláveis, né? Então, só para vocês entenderem o que é a periferia em Leme, tá? Mais ou menos como ela se apresenta, né? Um breve histórico sobre a minha cidade. Ela nasceu justamente na época do ciclo do café, porque começou, né? Tem um mapa à direita, e minha cidade está no meio, e ela está localizada bem na rota onde o café teria que passar, né? Ele sairia de Cordeirópolis, e aí toda essa região aqui de Leme, Araras, Pirassununga, era apenas plantação de café, né? E esse café precisava chegar em Porto Ferreira. Leme estava aqui no meio, e aí em 1877 é criada a Estação Manuel Leme,
que é o nome do dono da fazenda Palmeiras, né? Palmeiras era o nome de Leme quando era apenas uma fazenda, antes dele se tornar um município. Opa. À esquerda, nós temos uma foto em preto e branco, da estação em 1877. Tem algumas pessoas, né? Aproximadamente 4 pessoas, e um trem chegando, né? Esse trem provavelmente estava carregado de café ou receberia carga em Leme, onde acontecia uma grande parte desse plantio, tá? Leme fica a 190 quilômetros da capital de São Paulo, não fica tão distante assim, entretanto, tem suas peculiaridades. A base econômica, né? Eu trouxe aqui o brasão do município, porque ele já diz muito sobre a cidade, né? Esse brasão da cidade, ele tem na parte de cima torres de castelo representando, né, os portugueses, porque a família Manuel Leme, eles eram migrantes portugueses. Ao lado direito, nós temos algodão, né, que foi algo muito forte depois do ciclo do café aqui, e a cana-de-açúcar, que é presente até hoje, né? No meio, nós temos um escudo com uma cruz representando a fé católica, né? Aqui, já que teve essa influência portuguesa. Embaixo tem uma faixa escrito Leme, 1876, 1895, que foi o período que Leme demorou para realmente se tornar, né, se elevar a categoria de município, porque até então era só uma vila onde passava café, ok? Bom, e como surgiram as periferias aqui de Leme, né? Elas surgiram lá para 1980 a 1995, foi o início. Foi quando houve uma grande migração dos nordestinos aqui para o centro-sul, né? Principalmente dessa região de São Paulo. Eles estavam passando lá no Nordeste um momento de seca, fora toda a desigualdade que tinha, né, de terras. Então, e por outro lado, aqui no Centro-Sul, no Sudeste, tinha aquele lance a indústria, é o lugar mais rico do Brasil, a riqueza está toda lá, então bora lá. E aí sim, né, eu coloquei aqui uma imagem à direita de vários homens e mulheres em um caminhão que tinha o nome de Pau de Arara, né, assim era chamado, e eles estão viajando numa estrada de terra, né, de forma bem informal, com muita gente, e foi assim que eles chegaram aqui em Leme. E por que eu vim direto a esse ponto? Porque a periferia de Leme, ela é bem nordestina, né? Porque foi assim que ela se formou. E a gente vai ver isso depois na pesquisa de campo que eu fiz aqui, tá bom? Então foi nesse momento, ó, em 1980, aqui tinha mais ou menos 46 mil habitantes, né? Já provindos de migração. Em 95 já tinha 77 mil habitantes, né? Ou seja, 60% a mais, e cresceu muito. E ela só cresceu isso graças à migração nordestina. Bom, aqui o quadro de comerciantes no Brasil, em 2020, né, que foi a época da pandemia, de 2020 a 2019 a 2022, houve um crescimento enorme, tá? Esse gráfico que eu estou apresentando tem 4 barras, cada barra representa um ano, 2019, 2020, 21 e 22. E dá para notar aqui um crescimento enorme, né, onde em 2019, antes da pandemia, tinha aproximadamente, né, nessa faixa rosa, que são o MEI, aproximadamente 9 milhões de comércios desse formato. Já em 2022, né, graças à pandemia, desemprego, a necessidade, esse número subiu de 9 milhões para 14 milhões, né? Isso é, assim, é um número muito alto. E segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse aumento que houve, né, de microempresas está diretamente ligado com as demissões que houveram no período pandêmico. Ou seja, o pessoal ficou desempregado e começou a empreender.
né? Esse é o chamado empreendedorismo por necessidade, aquele que o profissional perde o seu emprego e sem oportunidade de recolocação no mercado, ele constitui uma empresa, né? Criando a sua própria ocupação. Aí eu trouxe aqui duas imagens, aqui do meu bairro também, tá? Vocês vão ver à esquerda uma casa, né, no meio de outras, escrito com uma faixa escrito Elaine Lanches, né? E vocês vão ver também à direita um mini comércio também, esse aqui é de vestuário, tá? Então, é isso que é o comércio por necessidade. A pessoa, às vezes, não tem um dinheiro nem para investir, então ela abre na casa dela mesmo, dá seu jeito, tá? E a partir daqui a gente começa a refletir se realmente é um sonho, né, ter um comércio ou se é necessidade, tá? Bom, a economia de Leme, né? Eu procurei dados da Fundação Getúlio Vargas e eu descobri que, ó, tem aqui Pirassununga, Leme e Araras. Essas são cidades vizinhas, tá? Vizinhas de Leme mesmo. Fica a 20 minutos daqui, mais ou menos, poucos quilômetros. E existe uma desigualdade muito grande onde Araras tem uma renda mensal, né, dos seus moradores de R$ 1.600, enquanto Pirassununga tem 1.700. E Leme tem apenas R$ 1.000 da renda média mensal, né? Ou seja, Leme tem de 60% a 70% a menos do que as cidades vizinhas. E eu fui procurar entender o porquê aconteceu isso, né? Uma vez que os microempreendimentos, eles acontecem em decorrência da falta de recurso ou da condição de pobreza, né? Por isso que eu pesquisei esse dado. Ok, aqui eu vou fazer uma breve leitura, tá? Temos 4 gráficos, né? Que estão distribuídos 2 à direita e 2 à esquerda, 2 em cima e 2 embaixo, que é sobre a economia de Leme de 91 a 2019. Acabei sendo aqui em cima. Bom, vocês vão ver aqui à esquerda que a participação dos empregos formais de agricultura em 91, 95, né, que foi a época que a cana-de-açúcar e o algodão estavam em alta, vocês vão ver que, ó, era muito alta a porcentagem de trabalhadores nesse ramo. E depois ela começa a cair, né, cai em 2006, 2007. Por outro lado, né, o comércio cresce. Ó, vocês vão ver aqui, ó, o comércio cresce nesse gráfico da direita. A indústria, o que acontece aqui, né? Isso é muito curioso. Em um momento em que o Brasil, principalmente o estado de São Paulo, a capital, estava sendo industrializada, vocês vão ver no gráfico inferior à esquerda que cai essa industrialização em Leme. Mas eu fui procurar saber os dados e o que acontece? Dá para notar, ó, os gráficos da esquerda, eles têm algo semelhante, né, nessa alta. É que, na verdade, foi a época onde mais tinha colheita de cana-de-açúcar, por isso a agricultura era tão forte, e também tinham usinas que processavam esse açúcar, né? E foi por isso que foi tão alto também a questão dos empregos por indústria nesse tempo. E aí depois começou a cair. A partir daqui, nós vemos que, principalmente essa população nordestina que veio aqui a trabalho de agricultura, ela começa a ficar desempregada, né? Porque, ó, cai aqui em 2019, 2018, tinha apenas 2%, né, do que tinha antes. Então, assim, esses números é para a gente ver como aconteceu esse processo e como essas pessoas que trabalhavam no campo acabaram ficando desempregadas. Bom, outra questão aqui na minha cidade, né, é a distribuição de terras e concentração de riquezas. O que acontece? Apesar de ter diminuído o setor de trabalhos na agricultura, né, caiu muito o setor de trabalho na agricultura, só que mesmo assim, ó, aqui no nosso mapa, vocês vão ver à esquerda,
um lugar circulado, né, de vermelho. Essa aqui é a região urbana da minha cidade, que são os 25 quilômetros. Todo esse restante verde, né, é plantação de alguma coisa, né? Ao todo são 402 quilômetros, então, assim, tem muito lugar aqui de plantio. Eu procurei, né, no site da prefeitura para ver algo sobre a economia e eu encontrei isso, ó. No ano de 2022, Leme ficou em 7º colocado entre 71 municípios que compõem a região de Campinas. Mas e aí, que contradição é essa? Como não tem trabalho mais na agricultura, mas tem um alto índice de exportação? E aqui eu vi, ó, que o responsável, né, por 70%, ó, 47% soja, resíduo de soja 19% e óleo de soja 4%. Então, ó, 47, 67, 73% de toda a exportação, ou seja, de toda essa área que é usada para plantar, está sendo usado na soja. E a soja, ela não necessita dessa mão de obra, né? Ela necessita apenas de algumas máquinas. Então, isso aqui já mostra bastante assim, o que está acontecendo. Que tem, né, lugar para plantar, só que hoje em dia foi trocado pela cana-de-açúcar, pela laranja, e não necessita mais de mão de obra. Bom, feito isso, vamos iniciar aqui, né, a minha pesquisa de campo e algumas conclusões, tá? Esse aqui, então, vai ser o resultado final, né, para eu ver se realmente batem todo esse histórico socioeconômico e de migrações, para ver se bate com a realidade da periferia de Leme, né? Então, bom, primeiro, para confirmar o empreendedorismo por necessidade, né? Eu tenho esse dado aqui de 2 bairros distintos, como eu já disse no início, onde à esquerda, né, o Jardim Pírio, ele conta com 90% a mais de comércios do que na Cidade Jardim, que é um bairro mais abastado, de classe média. Bom, confirmado isso, vamos para o gráfico inferior, né? É um gráfico 3, 4, 5, 6, 7, com 8 barras, né, na cor preta. E aqui mostra a cidade natal desses comerciantes que eu entrevistei, né? Então, cheguei lá, tal, com um pequeno questionário, eles responderam. E aqui, o que acontece? Apenas 32% de todos os comerciantes do meu bairro, eles são nascidos em Leme, né? Todo o restante, ó, são do Nordeste. Pedra Branca, Recife, Alagoinhas. Apenas 2% são do Norte, né? De Manaus. Mas, ó, aqui a gente vê que 65% são nordestinos e outros 20%, né, que estão aqui entre os lemenses, que nasceram aqui, eles são filhos de nordestinos, né, apesar de eles não terem nascido lá, eles são um pouco mais novos. Então, assim, aqui a gente também já consegue concluir que o comércio da periferia de Leme tem relação direta com o fator migração que ocorreu durante o século passado, século XX. Bom, aqui eu tenho em cima o gráfico de escolaridade, né, para entender o perfil deles e se isso também tem ligação com o grau de escolaridade. Bom, descobri que 30%, né, isso é bastante coisa, assim, de 44 entrevistados, mais ou menos 12 ou 13, eles têm ensino fundamental incompleto, ou seja, eles nem chegaram, né, a terminar ali a 4ª série. Hoje em dia é o 5º ano, né? E aí, conversando com eles, traçando o perfil melhor, eles têm acima de 40 anos, né? E eles chegaram aqui lá para mais ou menos 1990, né? No auge da cana-de-açúcar. Então, realmente, não era uma preocupação para eles estudar. Eles acharam que ia viver a vida inteira da área rural, né? Que acabou não acontecendo. Bom, ensino fundamental completo 30%, apenas 17,5% tem o ensino médio completo.
que são, ó, mais ou menos 7 pessoas de 40, isso é muito pouco, né? E todos eles me disseram que eles não terminaram os estudos ou não procuraram uma faculdade porque eles não viam sentido nisso, né? Ou seja, não havia uma perspectiva. Isso é bem normal nas periferias, né? É um perfil periférico isso. Bom, abaixo nós temos o gráfico da antiga ocupação, situação trabalhista, e eles alegaram, opa, aqui. A maioria dos comerciantes, né, alegaram que tiveram que dar um jeito após a queda da produção de algodão e cana-de-açúcar, porque era o forte da cidade, era onde a maioria deles trabalhavam, e após isso eles tiveram que se virar. E muitos deles, né, trabalharam em serviços serviços informais 82%. E o que isso significa? Né, que a cidade não conseguiu absorver toda essa população e quando tem desemprego acaba acontecendo esses trabalhos informais, né? Que é quando não tem as leis trabalhistas. Ocupação anterior deles, né? Que a gente tem aqui no gráfico à esquerda. Colhedor de laranja, 27,5%. Cortadores de cana, 22,5%. Empregadas diaristas, 12,5%. Serviços gerais, né, 15%. E desempregados, também um número muito alto, 22%. O que dá para a gente notar aqui? Dá para notar que é uma população periférica sem perspectiva, né, de trabalhos melhores, assim, de realmente emancipação, né, de ascensão econômica. E que depois que houve essa queda em Leme, de 1990 a 2010, essa queda do setor agrícola, onde tudo foi substituído por soja, eles se viram obrigados, né, a buscar outros meios de sobreviver. E foi aí que o comércio entrou, né? Bom, agora eu tenho aqui o gráfico de idade, né, que eu também achei bem interessante. À esquerda, eu tenho um gráfico com fundo branco, 3 barras, e cada uma representa uma porcentagem das idades, né? Então, de 18 até 28 anos, 25%, mais ou menos 10 pessoas. E aqui embaixo, né, eu achei muito interessante, assim, conversando com os comerciantes locais, que dos 28 aos 40 anos e dos 41 a 60, né, que é o que tem a maior porcentagem de comerciantes aqui, eles dão 75%. Esses 75% de comerciantes alegaram que eles vieram para Leme trabalhar na agricultura, né? Então realmente não tem como escapar disso, tá? Dessa formação, dessa base econômica que a cidade já teve, e isso, né, confirmou todo o processo histórico que ocorreu antes. O gênero, 62% homens, mulher 35%, e mulher trans, foi apenas uma comerciante. Bom, conclusões finais, né? Depois de toda essa pesquisa. Porque o sonho de vários na comércia, na periferia, é abrir um boteco, é abrir um comércio. Fatores históricos, econômicos e sociais ocorridos ao longo dos últimos 146 anos, eles forjaram todo esse contexto de trabalhadores rurais vindos do Nordeste, em sua maioria, com um crescimento populacional de 120% nos últimos 40 anos, que é o maior da região, né? Ou seja, aqui em 40 anos de 1980 a 2020, a população passou de 46 mil pessoas para 100 mil pessoas, né? E é algo muito gritante, assim. Bom, foi aí, né, com esse crescimento exorbitante que surgiram os cortiços para absorver, né, para dar residência para os chamados boia-frias, né, que eram trabalhadores rurais que vinham
para trabalhar na área rural, porém eles moravam na cidade, né, que era onde os ônibus passavam, e alguns ainda passam por aqui. Surgiram os cortiços, periferias, cuja única perspectiva dos moradores era a agricultura. Mais à frente, a gente viu que com a implantação da soja e a substituição do trabalho braçal por máquinas modernas, a maioria destes moradores ficou desempregada, ficou à mercê da sorte, do destino. Então, eles começaram a migrar para a prestação de serviços gerais, onde não era necessária qualificação acadêmica, né? Já que essa não é uma realidade na periferia aqui, né? E grande parte dessa desses trabalhos, eles eram informais, ou seja, eles não eram, né, CNPJ e também não era CLT, não tinham as leis trabalhistas para proteger. Então, todo esse contexto acima, né, que eu acabei de explicar, ele gerou a necessidade, propiciando um quadro denso de microempreendimentos na periferia, o chamado empreendedorismo por necessidade, como vimos, né, nas fotos do Jardim Empírio, que eu mostrei. É aquilo de fazer na própria casa, faz como dá, pega um carrinho de espetinho, vende aqui, dá seu jeito, né? Onde o comércio muitas vezes funciona na própria residência. Por fim, o sonho de muitos moradores periféricos não é abrir um comércio. Isso não é um sonho, né, se for ver. O sonho deles é ter uma vida digna financeiramente e não passar necessidades básicas. E o comércio acaba sendo a única perspectiva encontrada, né, para escapar da pobreza. É isso. Eu agradeço o espaço. Espero ter sido coerente, né, e minha parte fica por aqui. Oi, Wellington. Não, teve super coerência a sua fala, muito bacana mesmo. Tem pesquisa, tem metodologia, tem paixão pela temática, isso é importantíssimo. Eh, a gente vê a sua dedicação na busca por, eh dados, consolidados, né, que possam te dar aí a base para você fazer a sua própria pesquisa, para você formular, inclusive, novas perguntas e reorganizar, retraçar a rota, né. Você começou a pesquisa com uma perspectiva, depois de você a partir do que você foi lendo e foi trabalhando, você acabou girando. Isso acontece demais nas pesquisas, tá, gente? Às vezes a gente começa querendo entender uma questão e conforme a gente vai lendo, vai trabalhando, vai coletando as fontes, a gente: "Opa, espera aí, daqui a gente pode pular para uma outra coisa, pensar uma outra problemática", e isso faz parte, tá, faz parte de todo esse processo. Eu acho muito interessante, Wellington, as questões que você levanta, você trazer para a gente todo esse histórico, né, e aí a gente vê como um estudo de caso, que é Leme, né, uma cidade de São Paulo, mas como ela diz tanto do nosso país, né. Eu acho muito bacana que você faz esse link com a questão, do café, né, o quanto essas cidadezinhas do entorno foram se tornando dependentes da agroexportação, e quando essa agroexportação cai, né, como que fica como que ficam essas cidades, esse entorno, né, que dependia muito dessa passagem desse produto, dessa economia agroexportadora. Como isso diz muito do nosso país, a questão, do nível educacional, né, das pessoas, até onde a gente conseguiu ir, até onde a gente não conseguiu, ir, a explosão dos MEIs, né, o comércio como uma tentativa, uma saída, como você falou, de uma vida digna. Então eu acho que, assim, você traz um espaço geográfico delimitado, mas que diz muito do nosso país, que diz muito das nossas periferias, dessas, cidades desse entorno, né, que dependem
de outras economias e quando essas outras economias caem, como é que elas ficam, né, como é que elas, tentam sobreviver de alguma forma. Então, eu acho que seu trabalho, não é só sobre Leme, né, o foco é um Sim, estudo sim. de caso, mas ele é sobre muitas áreas do nosso país, sobre muitas questões que envolvem o nosso país, né, o setor de serviços, como é que isso cresceu nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, eh, é muito tênue, é muito perigosa essa área, né, como ela pode ter uma expansão muito grande, mas ela não é sólida, não é consolidada e ela fica muito vulnerável às crises econômicas. Então, assim, eu acho que dá para a gente pensar 1000 coisas a partir do seu trabalho, assim, da nossa É, da nossa do nosso contexto, né, socioeconômico, certo. e você está de parabéns mesmo, Ai, Wellington, obrigado, parabéns. Ó, o pessoal obrigado. está aqui, ó, Eu batendo queria palminha. eu queria só falar uma última Hã, coisa aqui, né, eu tô claro. meio emocionado, porque é o seguinte, toda essa história, né, de microempresas, de comércio e também de imigração, elas me atravessam muito, né, porque eu sou filho de nordestino, de um cearense de Pedra Branca, Uhum, e eu comecei a vender espetinho aqui no bairro com 14 anos, parei com uhum, 22, né, e assim, parei na uhum. pandemia. Enfim, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer mais nada da vida, né. E hoje eu estou trabalhando com educação, também vou me formar ano que Hum. vem, então assim, nossa, para mim muito bom estar tendo esse espaço aqui, tá. Obrigado mesmo. Ai, que delícia, que maravilha te ouvir. Parabéns, parabéns aí por toda a sua luta, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Esse é outro ponto também, ótimo você ter falado isso, Wellington. Você demonstrou uma maturidade muito grande nesse trabalho, porque às vezes é muito, muito difícil, quando alguém vai escolher um tema que é muito próximo da sua vida pessoal, que tem em que a pessoa foi atravessada por aquilo, sabe. Às vezes a pessoa fica muito apaixonada pelo tema, e isso por vezes atrapalha, né, não consegue se distanciar muito do seu Sim, objeto de pesquisa, e acaba levando toda essa afetividade e compromete a pesquisa, tá. Isso acontece, a gente já viu isso acontecer inclusive aqui na Unileia. Você não faz isso. Se você não falasse que você era uma dessas pessoas, que aquele bar foi seu, nós não saberíamos. Nós não saberíamos, sabe. Então você levou a pesquisa com muita maturidade, com muita seriedade, eh conseguindo, mesmo que seja um tema que te atravesse, pessoalmente falando, você conseguiu esse distanciamento necessário para poder fazer aí uma pesquisa sólida, consolidada. Eu acho que você tem um rico material, um pé para levar isso à frente, num mestrado, num doutorado. Acho que você tem conteúdo, você tem interesse, você tem formação, você tem informação, você tem conhecimento para levar isso à frente. Então, eu espero que esse trabalho também sirva de inspiração para os demais alunos da Unileia, que eles se enga gente, é importante falar, esse trabalho é fruto de um projeto criado pelo próprio Wellington, tá. Eu só mediei ali, orientei, dando algumas pinceladinhas, porque é um trabalho fruto do ele que se propôs, né, porque a gente tem 2 tipos de pesquisa, a gente já falou isso aqui, o iniciação científica, que é o aluno que propõe a pesquisa, e a pesquisa que o professor propõe. Essa pesquisa foi proposta pelo próprio Wellington, então veio de um movimento dele. E aí a gente viu o projeto e falou assim: "Nossa, que interessante, sim, está aprovadíssimo", e ele caminhou, desenvolveu esse trabalho que vocês viram aqui, ó, a galera tá, ó, um retrato do Brasil, achei muito coerente,
Parabéns, Wellington, palestra 100, parabéns, enfim, todo mundo aqui adorando, batendo palminha e realmente, assim, é um trabalho de muito fôlego, né, para o aluno de graduação, então que sirva também de inspiração para que outros alunos possam, se motivar também para apresentar seus projetos. Wellington, muito orgulho da sua trajetória, eu tenho muito orgulho da sua Obrigado, trajetória, obrigado. muito orgulho, já com orgulho do que virá pela frente, eu tenho certeza que você não vai parar por aqui, você vai continuar o seu trabalho. Foi o que eu falei, assim, você tem muito fôlego aí, para tentar para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, levando esse tema à frente, como eu disse, tem muito a ver com o nosso país, com a nossa trajetória, com a nossa história socioeconômica, tá. Parabéns mesmo. Obrigado mais uma Pessoal, vez. eh obrigada aí também pela companhia de vocês, e vamos continuar na semana, temos hoje à noite mais uma palestra, depois nós voltamos na sexta-feira de manhã, eu vou dar algumas dicas de como fazer entrevistas, tá bom? Então é isso, Wellington, quer falar mais alguma coisa? Só isso, gratidão, forte abraço aí, a geral que acompanhou. E vai acompanhar, né, vai ficar disponível. Isso aí. Ah, gente, último aviso que é importante também. Fica gravado, então podem reassistir, até para se inspirar também para pensar um projeto próprio, podem compartilhar com os seus amigos, seus colegas, independente se é da Unileia, se não é da Unileia, bota lá no grupo da família. Então, vocês podem compartilhar. Fica no YouTube, para vocês assistirem, reassistirem e compartilharem, tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Rodrigo do estúdio em Brasília, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.